Fazendo uma análise aqui nas questões relativas à equipe de TI, de certificações, avaliações, novamente temos Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba, Ceará. Então vocês observem que os mesmos tribunais acabaram se repetindo aqui. E ao final também Espírito Santo e Goiás. Por fim, se a gente for olhar a base daquela pirâmide que nós mostramos há pouco, em referência à infraestrutura e software, temos uma pequena avaliação. Mato Grosso aparece aqui em primeiro. Na percepção daquele entrevistado, eles estão em conformidade com boas práticas aí na governança de TI relacionadas à infraestrutura e software. Temos Santa Catarina, Paraíba, Ceará novamente aqui, e Rio de Janeiro, nesse ponto, aqui. Opa! Agora vamos para a discussão, né? Se a gente prende num dia e solta no outro, né? Quem disse que a justiça é lenta? Faz sentido. Então, algumas questões para a gente pensar a respeito. Como o Ayrton disse na apresentação dele, e a gente vê isso divulgado de N formas, o Poder Judiciário está num processo contínuo de aprimoramento. E para que esse aprimoramento efetivamente se consolide, nós dependemos muito da instrumentalização das instituições e também dos procedimentos e dos operadores envolvidos. Quando a gente fala em instrumentalização, não se pensa apenas na instalação de um bom sistema, mas é também de capacitar os magistrados, capacitar os serventuários de justiça, construir bons prédios, principalmente em comarcas do interior. Quem já visitou o interior do país já deve ter visto aí algumas comarcas caindo aos pedaços, onde aquelas pessoas que trabalham em determinados fóruns aí são verdadeiros evangelizadores, vão lá por amor à camisa, porque tem poucas condições de trabalho. Então, precisamos sim instrumentalizar as instituições, seus procedimentos e os operadores. Além disso, a definição de metas, políticas e recomendações por parte do CNJ, em conjunto com o reclame popular por uma boa prestação jurisdicional, ou seja, mais séria e qualitativa, e o aumento da transparência e publicidade dos atos praticados pelos operadores do direito estimulam a automatização do Poder Judiciário. Isso também o Ayrton falou na palestra dele. E a automatização da justiça demanda articulação entre as suas metas estratégicas e as ações decorrentes. Esse é o ponto que eu queria sublinhar. Para que a automatização da justiça efetivamente dê frutos, é necessária uma articulação entre suas metas estratégicas, ou seja, entre o planejamento estratégico e as ações decorrentes. O alinhamento entre o esforço de informatização e a estratégia é viabilizado não somente, mas um dos vetores para viabilizar esse alinhamento são as práticas e políticas de governança de TI. Lembre-se que a governança de TI trabalha mais no nível estratégico e tático das instituições. Então ela oferece ferramental para os tomadores de decisão, para aquelas pessoas que na prática precisam decidir sobre determinadas questões. Vou dar um exemplo disso. Uma das boas práticas, entre aspas, que a governança de TI preconiza é a seguinte: olha, não queremos que os tomadores de decisão se preocupem com decisões pequenininhas. Tem determinadas decisões que podem ser delegadas, podem ser descentralizadas. Nós queremos que as pessoas que trabalham, que têm poder para tomar grandes decisões, efetivamente estejam preocupados em pensar o futuro da instituição. Como é que o Poder Judiciário vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Como é que o meu Tribunal de Justiça vai estar daqui a 20 anos? Então, é muito importante ter isso em mente quando a gente fala em governança de TI. Além disso, processo eletrônico, como eu disse, não é a panaceia, não é a resposta para tudo, isso é necessário, mas não suficiente. É a materialização do esforço de informatização, ou seja, representa uma quebra do paradigma no uso de papel nos cartórios e gabinetes. Por si só, essa quebra de paradigma já é muito importante, porque nós estamos rompendo aí com uma prática de anos. Resulta em maior celeridade processual, resulta em redução de custos. Se a gente for analisar o tempo morto
do processo que se elimina com o processo eletrônico, isso por si só já representa uma grande redução de custos, e também a otimização das rotinas cartorárias, contribui para a instrumentalização dos operadores de direito e dá mais transparência e acesso para a população. Se nós formos colocar na balança os benefícios, os prós e os contras do processo eletrônico, eu diria que os prós superam muito as questões que precisam ser trabalhadas. Outra questão também que ficou clara na pesquisa foi a necessidade de integrar os tribunais com o Ministério Público, com a Defensoria, com as delegacias, com as penitenciárias, com as procuradorias. Essa é uma questão muito importante e nós percebemos que a maior parte dos entrevistados declarou não ter nenhum tipo de ação sendo desenvolvida nesse sentido. Outra questão também que muitas vezes desperta celeuma aí nessas questões de informatização do Poder Judiciário tem a ver com a terceirização de produtos e serviços, que pode se apresentar como um modelo econômico atrativo para o poder público, uma vez que tais atividades são desenvolvidas de forma profissional e efetiva. É lógico, você vê um bom processo de licitação, se buscar no mercado uma empresa, as empresas que vão trabalhar em conformidade com os compromissos que devem haver com o poder público. Então, é um modelo econômico atrativo, uma vez que tais atividades são desenvolvidas de forma profissional e efetiva por empresas especializadas, enquanto que as atividades de planejamento e gestão dos sistemas são privilégio e foco das áreas de TI e da alta administração das instituições. O que se quer dizer com isso? Que as áreas de TI dos tribunais devem ter o seu foco voltado para atividades de planejamento e gestão dos sistemas. Deixa que o desenvolvimento do sistema, tem muita empresa aí no Brasil e fora do Brasil que tem condições de desenvolver. Agora, o planejamento do meu tribunal e a gestão da inteligência dos sistemas que vão estar implantados, isso faz parte, isso é competência do próprio tribunal, isso não pode abrir mão. Essa é outra questão para a gente pensar a respeito. Por fim, as conclusões. Ao realizar essa análise do nível de aplicação de práticas e conceitos de governança de TI na percepção dos responsáveis dos tribunais, nós percebemos um cenário bem heterogêneo. Se vocês lembrarem, nós vimos lá tribunais como o caso do Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina e Paraíba, que declaravam ter um alto grau de aderência às práticas e conceitos de governança de TI, e na outra ponta nós tínhamos Espírito Santo, Goiás, Rondônia, que declaravam ter uma baixa aderência. Então nós vimos um cenário heterogêneo. Além disso, se percebe também que os tribunais são fortemente influenciados pela cultura organizacional, práticas de gestão e planejamento, e investimentos em TI realizados ao longo do tempo, bem como o porte da instituição, a interoperabilidade com outros atores da justiça, a localização geográfica. Por exemplo, vamos ver o caso do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas tem um grande desafio. Manaus, hoje acho que tem mais ou menos 2,5 milhões de habitantes, concentra boa parte dos processos do Estado. As demais comarcas distribuídas no interior são de difícil acesso. Tem comarca que só chega de navio ou de barco e depois de alguns dias. Então não existe nenhum link de comunicação para fazer uma conectividade entre aquelas comarcas do interior e a comarca da capital. Então, como envolver essas comarcas num projeto estruturado e contínuo de informatização? Eles já tentaram lá trabalhar com as antenas do CIPAM, que é um braço civil do CIVAM, mas a latência que existia da comunicação entre o satélite, capital, satélite e comarca era muito grande, não viabilizava a implantação dos sistemas. Então, localização geográfica influencia na aplicação das práticas e conceitos de governança de TI. O porte do tribunal influencia. Aqui eu cito o caso de São Paulo, que é o maior tribunal de justiça do país, e como a gente conhece bem a realidade lá, sabe que eles têm muitos desafios pela frente para conseguir colocar o Estado num nível de excelência em termos de boas práticas. Dando sequência.
Análise dos critérios de relevância, lembre-se, planejamento estratégico, sistema de gestão processual, certificações e avaliações, formação de equipe de TI, etc., mostrou que aproximadamente 50% dos entrevistados declararam concordar total ou parcialmente com a existência de planejamento estratégico no setor de tecnologia de informação de suas instituições, o que denota uma importante conquista para a Justiça Estadual, por compor uma das metas do CNJ e indicar a aplicação de práticas de governança de TI para o alinhamento das ações e projetos da instituição. O que nós queremos dizer é o seguinte: talvez muitos tribunais nem saibam que estão já fazendo uso de boas práticas de governança, mas se percebeu uma preocupação em trabalhar em função de um planejamento estratégico e também com alinhamento nas questões determinadas pelo CNJ. Eu vejo isso de forma muito positiva, porque se a gente olhar 10 anos atrás, nós não tínhamos nada disso, talvez, da maneira como nós temos hoje. Análise dos resultados relativos à adoção de sistemas de gestão de processos eletrônicos, portais e serviço web, integração com outras instituições, revelou a necessidade da realização de maiores investimentos, uma vez que aproximadamente 70% dos entrevistados declararam alguma deficiência nesses quesitos em maior ou menor grau. Então, durante também a análise dos resultados, nós percebemos ainda que se faz necessário ainda mais investimentos nessas questões relacionadas principalmente à integração com outras instituições. Nem tanto os sistemas de gestão, nem tanto portais, mas a integração com outras instituições, eu diria que hoje seria uma das grandes frentes que o país precisaria trabalhar. Os tribunais deixarem de trabalhar como ilhas e estarem integrados com os outros órgãos. E aqui, a instrumentalização da Justiça Estadual demanda a adoção de sistema de gestão de processos eletrônicos corporativos, a integração com os demais atores do cenário da Justiça, já falamos, e serviços por meio da web para a população e advogados. Esses quesitos são de vital importância e nós recomendamos que sejam tratados com prioridade, a exemplo do que foi feito nos tribunais estaduais do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará, onde se percebe claramente os bons resultados que esses tribunais já colhem com a observância desses quesitos. Quanto aos resultados envolvendo as equipes de TI, ou investimentos em certificações, softwares e infraestrutura, a maioria dos entrevistados declarou perceber investimentos na estruturação dos tribunais de justiça estadual. Ou seja, os tribunais estão fazendo investimentos nas suas equipes, estão fazendo investimentos em infraestrutura. Em maior ou menor grau, investimentos no nível de infraestrutura estão sendo realizados, e assim os estados vão pavimentando os caminhos da justiça, para que os processos possam transitar com celeridade, segurança e transparência. Mas vejam que nós estamos falando de um processo contínuo, onde um conjunto de ações precisa ser levado a cabo para que nós possamos, para que os tribunais de justiça possam atingir um nível maior de excelência. E essas ações são amarradas através do planejamento estratégico. Então, este passo é fundamental para que seja possível realizar a adoção dos necessários sistemas corporativos de gestão de processos eletrônicos. Eu vejo até que o sistema de gestão de processo eletrônico é a cereja do bolo, mas que ele só vai dar frutos se nós propiciarmos condições para isso acontecer. A percepção dos entrevistados também evidenciou a existência de infraestrutura mínima, bem como práticas de planejamento estratégico em alinhamento com a governança de TI. Embora não seja possível determinar com precisão o grau de aderência de cada tribunal ao uso de boas práticas, observa-se a preocupação quanto ao seu desempenho dentro das instituições, em benefício direto dos operadores de direitos da população. Então, se verificou que já existe, em maior ou menor grau também, aderência às boas práticas de TI. E os resultados na pesquisa falam por si. Se a gente for analisar o Brasil, um país com dimensões continentais, é um grande desafio para que a gente consiga consolidar ações integradas em conjuntos,
visando o quê? Melhorar a prestação jurisdicional e a real democratização do acesso à justiça. Então, temos aí que considerar que se trata de um processo que demanda tempo, planejamento e uma série de ações estruturadas que devem ser levadas a cabo em conjunto. E nós entendemos que a governança de TI pode colaborar como uma das ações, ou uma das ações que podem ser tomadas para apoiar o trabalho da melhoria da prestação jurisdicional como um todo.